Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. A professora racista pensou que estava humilhando um aluno negro sem consequências, mas se arrependeu amargamente. Jamal Carter tinha 17 anos e morava em uma pequena casa de tijolos vermelhos em West End, um bairro operário de Atlanta marcado pela história, cultura e pelas cicatrizes da desigualdade. O som de sirenes, ônibus e as ocasionais discussões noturnas formavam a trilha sonora de suas noites. Mas na casa dos Carter, reinava um silêncio particular, de concentração, respeito e esforço. A mãe dele, Denise Carter, era enfermeira de pronto-socorro, muitas vezes ficando em pé por 12 horas seguidas, com as feições contraídas, mas o olhar digno. Seu pai, Robert Carter, um ex-sargento do exército, administrava uma pequena oficina a 2 quarteirões de distância. Ele não falava muito, mas ensinou a Jamal o valor da integridade, do respeito e, acima de tudo, nunca olhe para baixo. Em casa, talvez não tivéssemos muito dinheiro, mas tínhamos regras, valores. E acima de tudo, pilhas de livros recuperados de feiras de antiguidades, doados por professores gentis ou baixados para um tablet antigo. James Baldwin, Langston Hughes, Maya Angelou, Toni Morrison. Jamal os lia como outros leem mapas do tesouro. Ele próprio escrevia desde os 12 anos. Poemas, reflexões, histórias que não mostrava a ninguém, exceto a sua irmãzinha Fé, que olhava como um gênio silencioso. Admitido em escola secundária Lincoln Heights, uma renomada escola particular de ensino médio localizada nos bairros nobres de Atlanta, Jamal era elogiado por toda a vizinhança. Era uma das poucas portas de entrada para uma vida melhor, um passaporte para as grandes universidades do Norte. Ele fazia parte de um programa para estudantes de origens desfavorecidas, financiado por uma fundação filantrópica. Mas desde as primeiras semanas, Jamal entendeu que a integração não seria fácil. Ele tinha o uniforme, mas não a atitude. Tinha as notas, mas não as conexões. Nos corredores decorados com troféus, ele encontrou filhos de senadores, filhos de advogados, estudantes com camisas impecáveis e olhares que demonstravam estar à altura sem dissimulação. Às vezes ele era chamado de o pequeno estudioso do gueto, meio zombaria, meio fascínio. E neste ambiente higienizado, uma sala de aula em particular parecia hostil a ele, o de senhora Catherine Whitmore, professor de literatura inglesa. A senhora Whitmore lecionava há mais de 2 décadas. Ela era o tipo de mulher que se vê em anúncios de revista, cabelos loiros presos em um coque, um tailleur pastel, uma voz calma e sempre um livro na mão. Dizia-se que ela era a personificação da excelência acadêmica. Mas por trás dessa aparente neutralidade escondia-se um desprezo insidioso. Catherine Whitmore acreditava na literatura de verdade, a dos grandes autores brancos britânicos e americanos. Shakespeare, Hemingway, Fitzgerald e, às vezes, condescendentemente, ela introduzia um Baldwin para diversificar um pouco o programa. Ela não tinha nunca abrido um romance de Toni Morrison, e a ideia de que uma adolescente negra de um bairro de classe trabalhadora pudesse escrever com profundidade e sutileza a deixava quase desconfortável. Aos seus olhos, Jamal era uma anomalia que precisava ser reformulada. Jamal não era perfeito, mas era apaixonado. Cada tarefa era organizada, estruturada e bem pensada. Ele citava Platão, traçava paralelos com a história da escravidão e forjava conexões entre a filosofia estoica e a poesia de Langston Hughes. Mas suas cópias sempre voltavam manchadas de tinta vermelha. Os comentários da senhora Whitmore eram curtos, muitas vezes desconfiados. Você deveria aprender a estruturar melhor seus pensamentos. Esse nível de linguagem não combina com você, Jamal. Você realmente escreveu isso? A parte mais difícil não foi o tom, mas a implicação, que ele não podia pensar assim, que ele devia ter copiado. Na aula, ela nunca lhe fazia perguntas interessantes. E quando ele ousava responder, ela o interrompia ou respondia com condescendência. É bom tentar o intelectual, mas tome cuidado para não copiar a Wikipédia. Os outros alunos, acostumados à atmosfera gélida da sala, frequentemente desviavam o olhar. Mas alguns riam baixinho e faziam comentários mal disfarçados. Relaxa, Harvard. Você vai nos escrever uma tese ou o quê? Cada comentário era como uma gota de ácido em uma ferida aberta.
Mas Jamal nunca respondeu. Ele abaixava a cabeça. Ia para casa e escrevia. Em seus cadernos, ele registrou sua raiva, sua tristeza, suas esperanças. Ele escreveu para se libertar, para compreender, para sobreviver. As palavras eram sua armadura silenciosa. E enquanto a senhora Whitmore tentava reduzi-lo, Jamal estava construindo um mundo onde sua voz se tornaria inatacável. Em maio, enquanto as paredes da Lincoln Heights High School estavam adornadas com decorações de baile e os alunos já começavam a falar sobre o verão que se aproximava, um anúncio passou quase despercebido no rebuliço geral. Um concurso nacional de ensaios literários, lançado pela Fundação Literária Nacional, havia sido retransmitido pela reitoria. O tema A Voz Esquecida da América, com um assunto simples e formidável. O que significa ser livre hoje? A notícia chegou à sala de literatura como uma pedra em um lago calmo. Senhora Whitmore, elegante como sempre, ajeitou os óculos e leu as instruções em voz alta, num tom neutro. Mas, imediatamente depois, voltou o olhar para o pequeno grupo de estudantes brancos sentados na primeira fila. Esta competição pode ser uma boa oportunidade para alguns de vocês. Estou pensando em particular em Elizabeth, Charles, Lucas. Vocês têm o estilo que eles procuram. Nenhuma palavra para Jamal. Nenhum olhar. Ele sentou-se no fundo, à esquerda, com o caderno aberto e a caneta congelada entre os dedos. Um calor familiar lhe subiu ao peito, o da raiva reprimida, o do desgosto silencioso que ele aprenderá a transformar em silêncio. Mas naquela noite, em seu quarto, enquanto o riso de seus irmãos mais novos ecoava pelo corredor, o ventilador de teto rangia suavemente e seu pai já roncava no quarto ao lado. Jamal abriu seu computador e começou a escrever. Não para a senhora Whitmore. Não para a escola. Para ele mesmo. O texto chegou a ele como uma febre. Em uma noite, ele escreveu um primeiro rascunho. Depois, passou uma semana revisando, cada palavra ponderada, cada frase refinada. Sua dissertação não foi uma resposta acadêmica, mas um grito do coração, uma canção, uma homenagem. Ele falou sobre seu avô, nascido nos campos de algodão da Geórgia, que nunca aprendeu a ler, mas conseguia falar com suas mãos calejadas. Ele estava falando sobre a liberdade de existir sem medo, entrar numa loja sem ser seguido, falar sem ser suspeito de insolência, amar quem você quiser, não ter que provar constantemente que você está no lugar certo. Ele estava falando sobre sua outra América, que os livros escolares esquecem, aquele que vive nos silêncios, nos olhares, nas injustiças que não chegam às manchetes. Ele finalizou seu texto assim. Ser livre hoje é poder sonhar sem permissão, escrever sem justificativa e existir sem desculpa. Não é uma promessa, é uma luta diária. Ele simplesmente assinou J. Carter. E ele mandou a mensagem, sem contar a ninguém, nem à mãe, nem aos amigos, e muito menos senhora Whitmore. Semanas se passaram. O ano letivo estava chegando ao fim. Os corredores estavam se esvaziando, os armários se fechando com força pela última vez. Jamal continuou a trabalhar, mantendo-se em segundo plano. Escrevia em seus cadernos como se estivesse rezando em silêncio. Então, numa manhã de junho, diretora Harrison recebeu uma ligação. A Fundação Nacional informou-o de que o texto assinado J. Carter foram selecionados entre mais de 15.000 ensaios de todo o país. Ele estava entre os 10 finalistas, e após deliberação do júri, foi escolhido ponto vencedor nacional. E o artigo iria aparecer no jornal New York Times. Um preço de $10.000 e bolsa universitária integral na universidade de sua escolha estavam em jogo. E uma cerimônia oficial seria organizado em Washington, com o discurso do vencedor. Quando o diretor chamou a senhora Whitmore à sua sala, ela entrou com sua confiança habitual, um caderno debaixo do braço, acreditando que estava sendo consultada sobre uma avaliação de fim de ano. Harrison sorriu suavemente. Senhora Whitmore, tenho ótimas notícias. Um dos seus alunos acaba de ganhar o concurso nacional de redação. Ela ergueu as sobrancelhas. Ah, sério? Quem? Um certo J. Carter. Ela franziu a testa, perdida por um momento. J. Carter? Não tenho nenhum aluno com esse nome. O diretor fez uma pausa, quase saboreando o momento. Este é o Jamal. Jamal Carter.
Ele está na sua turma há 1 ano. Você acabou de ver o vencedor nacional sentado bem na sua frente, sem perceber. E ele te deu uma aula de escrita inesquecível. Um longo silêncio se instalou. A senhora Whitmore piscou, como se seu mundo tivesse se quebrado brevemente. Pela primeira vez em anos, ela não encontrou nada para dizer. O auditório era imponente, assim como a cidade que o abrigava. Washington, D.C., um lugar repleto de história, lutas e discursos gravados na memória coletiva. O nome do evento, em letras douradas, brilhava acima do palco. Vozes do Amanhã, Prêmio Literário Nacional. A sala estava lotada. Câmeras apontadas, holofotes acesos. Ao longo das fileiras, rostos familiares, poetas, professores eméritos, jornalistas, editores, ativistas dos direitos civis. Uma atmosfera elétrica, quase sagrada. Quando o nome de Jamal Carter foi anunciado, um silêncio respeitoso se instalou. Ele subiu calmamente os degraus do palco, fantasiado sobre sua figura ereta apesar da tensão que sentia pulsando em suas têmporas. Ele deu um passo à frente em direção ao microfone, olhou para a multidão sem tremer. Seu olhar não era duro nem submisso. Era profundo, lúcido, habitado. E então sua voz ecoou. Alguns professores me ensinaram gramática. Outros me ensinaram a ficar quieto. Mas nenhuma delas me ensinou a acreditar que minha voz importava. Tive que aprender sozinho, com as palavras daqueles que resistiram antes de mim. Baldwin, Angelou, Morrison, Hughes. Eu escrevo para crianças que são levadas a duvidar de si mesmas. Para aqueles a quem é dito que o que eles pensam não vale nada. Para salas de aula onde você é visto como um intruso quando ousa falar eloquentemente. Hoje eu digo a eles: escreva. Fale. O mundo eventualmente ouvirá. Mesmo que leve tempo. Mesmo que você seja silenciado 100 vezes. Continue. Porque silêncio não é paz. E cada palavra que ousamos dizer é uma vitória contra o apagamento. Seguiram-se alguns segundos de silêncio. Então, como uma onda poderosa, toda a sala se levantou. Lágrimas escorriam. Mãos entrelaçadas sobre o coração. Uma ovação de pé. Longa. Sincera. Inesquecível. O discurso foi filmado, retransmitido e compartilhado. Nas horas seguintes, foi publicado na íntegra no site da New York Times, depois repercutido pela CNN, NPR, The Atlantic e até mesmo pela BBC. O título do artigo principal ecoava o que ele acabará de publicar. Jamal Carter, 17, quebra o teto invisível. Trechos circularam nas redes sociais, lidos em voz alta por atores famosos, professores de Harvard e alunos de escolas públicas esquecidas. Na Lincoln Heights High School, o choque foi imediato. A direção, pressionada pela exposição na mídia, anunciou a abertura de uma investigação sobre práticas de ensino discriminatórias. O que muitos já sabiam, em silêncio, subiu à superfície. Estudantes negros, latinos e asiáticos, do passado e do presente, tomaram a palavra. Eles relataram os comentários condescendentes de Sra. Whitmore. Você deveria mirar mais baixo, para ser realista. É bom ter ambição, mas você não quer decepcionar muito sua família. Escrever assim é um pouco pretensioso para sua idade. Do pais relataram ter enviado cartas que permaneceram sem resposta. Do professores negros disseram que se sentiam isolados, ignorados e, às vezes, menosprezados nas reuniões. E ex-aluno, que se tornou advogado, testemunhou publicamente. Ela me disse um dia: você seria uma excelente assistente jurídica, não necessariamente uma advogada, entende? Diante da crescente pressão, da atenção da mídia e da enxurrada de testemunhos, o Comitê de Ética da Academia recomendou a suspensão imediata. A senhora Whitmore tentou se defender, com palavras moderadas e negações abafadas. Mas os fatos se acumularam. A imagem da professora erudita estava se desintegrando sob o peso de anos de desprezo disfarçado de exigência. Eventualmente, ela foi suspensa de suas funções, e forçados a se aposentar mais cedo. Ela deixou Lincoln Heights sem cerimônia. Nenhuma flor, nenhuma palavra em público, nenhum adeus. Ela não retomou nunca ensinando. Enquanto isso, Jamal recebeu cartas de admiração do mundo inteiro. As crianças escreveram para ele: graças a você,
Comecei a escrever. Você me deu coragem para falar na aula. Uma editora se ofereceu para publicar seu texto no formato de um livro ilustrado, destinado a estudantes do ensino médio. Universidades de prestígio lhe ofereceram bolsas integrais, mas ele, humilde, disse à sua mãe: quero ir para algum lugar onde possa dar aulas um dia. Não apenas brilhar. Porque para Jamal a verdadeira vitória não foi o prêmio, mas o fato de sua voz, finalmente, ter penetrado a parede. E atrás dele, outras vozes se ergueram. Jamal entrou à Universidade de Columbia com uma bolsa integral. No campus de Nova York, ele descobriu um mundo vasto, exigente e, às vezes, avassalador. Mas trouxe consigo a mesma determinação silenciosa que sempre o habitara. Fez cursos de literatura comparada, filosofia política e história afro-americana. Ele lia de manhã cedo e escrevia tarde da noite. Foi o que me disseram também. Aí eu escrevi mesmo assim. Durante esse tempo, Sr. Whitmore mora sozinho. Em uma pequena casa fora da cidade, longe das salas de aula. As cortinas estão frequentemente fechadas. O telefone raramente toca. As paredes estão cobertas de estantes de livros, cuidadosamente categorizados por tema: literatura inglesa, educação, poesia, ensaios. Ela não recebe visitas de ex-alunos e nunca respondeu às cartas da escola. Mas às vezes ela se senta em sua poltrona, com uma xícara de chá na mão, e relê alguns artigos. Ela frequentemente se depara com o mesmo nome, Jamal Carter. Ela lê suas entrevistas. Ouve seus discursos. E às vezes um leve tremor percorre suas mãos, não de raiva, mas de algo mais difícil de nomear. Talvez uma mistura de arrependimento, humildade tardia ou uma consciência despertada tarde demais. Em sua biblioteca apenas um livro é colocado à parte. Encadernado em couro preto, capa sóbria, anotado por sua mão. A liberdade de permanecer em silêncio. Uma página está marcada. Um trecho sublinhado em tinta roxa trêmula. O maior poder de uma palavra não está em ser dita, mas em ser ouvida. Ela fecha o livro. Permanece em silêncio por um instante. Então sussurra, no vazio da casa: eu deveria ter escutado. 3 anos depois, com apenas 21 anos, publicou uma coletânea de ensaios intitulada A Liberdade de Permanecer em Silêncio. O título, deliberadamente paradoxal, era convincente. O livro explorava silêncios impostos, as vozes que silenciamos, as palavras que abafamos assim que não vêm das pessoas certas. Falava de dignidade, de herança, da violência suave da indiferença institucional. A coleção tornou-se um best-seller. Traduções. Premios literários. Participações especiais na TV. Palestras universitárias. Mas Jamal não se deixou absorver pelos holofotes. Ele permaneceu fiel à sua missão. Com os royalties de seu livro, ele fundou uma organização sem fins lucrativos. Ascensão da Tinta, trazendo vozes invisíveis. A associação ofereceu oficinas de escrita gratuitas em bairros marginalizados, liderados por autores, educadores e psicólogos. Ela também apoiou jovens na publicação de seus textos, criando coleções coletivas lido em bibliotecas, escolas e, às vezes, em prisões. Cada criança recebeu um caderno com estas palavras de Jamal impressas na primeira página. Sua voz é uma estrela. Não é para você escondê-la. É para o mundo aprender a admirá-la. Tem escola secundária Lincoln Heights na antiga escola de Jamal. As coisas mudaram. A gestão era nova. O corpo docente, mais diversificado. Os alunos, mais ouvidos. Todos os anos, durante uma cerimônia solene, no mesmo anfiteatro onde Jamal foi ignorado, um prêmio está sendo entregue. Prêmio Jamal Carter de melhor ensaio literário. O troféu traz uma citação simples gravada. Escrever é existir sem permissão. Jamal esteve presente na primeira edição. Ele entregou o prêmio a uma jovem estudante somali que havia escrito um ensaio comovente sobre ser desenraizada. Após a cerimônia, ela sussurrou timidamente para ele: eu pensava que pessoas como eu não tinham histórias interessantes para contar. Jamal sorriu suavemente.